Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um Política em Minutos, aqui do Livres. Hoje a gente vai falar o que é um Estado inchado para você. Ou, no caso, quando a gente que é liberal, quando a gente fala em Estado inchado, o que a gente quer dizer? E daí, para dar um exemplo prático do que é um Estado inchado, a gente vai falar do que rolou essa semana no Congresso Nacional. Você considera que é um bom uso do dinheiro público usar o plenário do Congresso para comemorar o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino? Vou dar outra ideia. Que tal a criação de uma placa para informar os donos como guardar ração de cachorro? Ou então a criação do Mês Nacional da Segurança Aquática? Ou o que está rolando na Comissão do Esporte essa semana? Debater a preparação do time feminino de futebol. A técnica foi chamada na comissão para prestar esclarecimentos. Esses são todos exemplos que aconteceram essa semana na Câmara dos Deputados. Quando a gente fala de Estado inchado, a gente também quer falar de algumas coisas desse tipo. Então, datas comemorativas, obrigatoriedade de criação de uma placa para colocar numa pet shop. Você acha que isso deveria ser prioridade do Congresso Nacional? Isso te parece um bom uso do dinheiro público? E daí, com isso em mente, para que serve o Congresso Nacional? O Congresso serve para representar você em Brasília. Então, representar os seus interesses no governo de forma a, teoricamente, fazer o país funcionar direitinho. E se você quiser entrar na parte mais jurídica da coisa, o artigo 48 em diante da Constituição Federal fala e eu vou ler aqui porque tem muita coisa, que o Congresso tem competência para legislar sobre o Código Tributário, diretrizes orçamentárias, Forças Armadas, limite do território nacional, organização do Judiciário, julgar as contas do presidente, alterar a Constituição, legislar sobre direito penal e civil e muito mais. É realmente maluco a gente pensar que, com tanto poder para fazer tanta coisa, os deputados estejam legislando sobre o suco de uva integral, o dia da remadora rosa de Dragon Boat, ou usar o plenário para prestigiar. E esses aqui são os meses de julho, tá? A TV Gazeta do Espírito Santo, o Dia Internacional das Cooperativas, ou homenagear os atletas de esporte do Brasil. Eu acho que as prioridades não estão em ordem. Eu estou falando isso tudo para você para te falar o que é um Estado inchado. É também um Estado que não tem as prioridades em mente. E normalmente, quando eu falo do dia da remadora rosa Dragon Boat, ou do dia do cavalo, ou qualquer outro dia comemorativo que é criado, porque eles criam dia comemorativo e mês nacional da conscientização absolutamente o tempo todo. Tem, acho que 14 projetos de mês nacional de alguma coisa em tramitação agora no Congresso. E quando eu falo isso para as pessoas, normalmente eu ouço ai, mas Marina, deixa eles lá sem fazer nada, porque quando eles fazem é pior. Assim, eu entendo a sua lógica. Eu entendo por que você se sente assim, mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas que precisam ser discutidas no Congresso Nacional e no momento não estão. Uma delas é um caso que foi muito discutido no Twitter nos últimos meses, que é o caso da viúva do Gugu. O Gugu fez um testamento e deixou ela de fora. E isso é um problema jurídico mais ou menos grande. Já foi objeto de recurso extraordinário no STF. Por quê? A forma como o Código Civil está hoje trata a cônjuge do decujus, que é o juridiquês para a esposa do falecido, e a companheira dele, união estável, de forma diferente. Só que isso é inconstitucional, não podia ser. E daí o STF fica se metendo na história para tentar reduzir os danos que existem na lei. Mas o que o Congresso devia estar fazendo é simplificando e tornando mais claro a parte de direito das sucessões do Código Civil. Mas eles estão fazendo isso? Aparentemente não. E os códigos penais de processo penal, por exemplo? A gente acompanhou a Lava Jato, aquela coisa toda, mas a gente não fala muito dos problemas relacionados com os códigos, que serem muito antigos. O Código Penal do Brasil é um decreto-lei. A palavra decreto-lei, por sua vez, já diz que é uma coisa de ditadura, porque foi um decreto do Executivo que foi transformado em lei pelo próprio Executivo, sem passar pelo Congresso. É um decreto-lei. O Código Penal é um decreto-lei da década de 40, que copiou o Código Penal da Itália. Lembra do Mussolini? Lembra do fascismo? Isso deveria dar uma pista que tem coisas no Código Penal que precisam ser atualizadas. E o Código de Processo Penal, que também é muito antigo, ainda tem artigos que falam em telegrama, mas o Código de Processo Penal não tem nenhum artigo que usa a palavra e-mail. Tem muita coisa para ser atualizada. Mas falar das coisas realmente importantes acaba tomando muito tempo dos deputados.
nem sempre gera o reconhecimento que eles querem. E quando a gente fala de criar o Dia Nacional da Doença de alguma coisa, às vezes eles sentem que estão prestigiando o público, eles conseguem sair no jornal da cidade deles ou qualquer coisa parecida. É um sistema de incentivos muito perverso e que acaba tirando eles da função deles legislativa correta e deixa eles fazendo esses dias que nem sempre são tão úteis. Então, quando a gente fala de estado inchado, da próxima vez que alguém te perguntar, você pode usar como exemplo o dia do suco de uva integral. Ah, e reparou que eu nem mesmo comecei a falar da função fiscalizadora do Congresso? Se eles não estão fazendo as leis que eles deviam fazer, você acha que eles estão fiscalizando direito?